amigos, sejam bem-vindos ao Clube Tempo e Dinheiro. Os assinantes e depois amanhã todo o mercado vai ficar sabendo um pouco hoje de como está o comportamento do boi gordo lá no Mato Grosso. Conosco então aqui, mais uma vez, sempre presente, sempre parceiro, Francisco Manzi, o diretor superintendente da Acrimate, Associação dos Criadores do Mato Grosso. Chico, uma boa tarde, seja bem-vindo, viu? Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos aí. É sempre um prazer falar com você. Mais uma vez, eu que agradeço, Chico. Meu amigo, me diga uma coisa. Estamos vendo aí, mais ou menos na linha da nossa última entrevista, o boi não cai muito, mas também não sobe muito, esperando ainda uma virada que ainda está apanhando um pouco com a oferta um pouco mais elástica. Mas também temos aí a preocupação com a seca, né, Chico? Nesse quadro, o que você comenta para a gente nessa abertura de semana, Chico? Então, Giovanni, exatamente, acho que você definiu bem. Nós estamos numa fase que é a fase que a gente chama de transição do ciclo, né? Então, já até falando sobre isso e tal, mas na fase de transição, isso é normal, assim, o preço fica um pouco de lado, aumenta um pouquinho o valor, a oferta aumenta, e aí ou o preço estagna ou até ele cai um pouco, mas a longa escala. Esse é o momento que nós estamos vivendo. E agora, né, não tem como dizer, porque não é um privilégio do Mato Grosso, mas nós estamos aí com bastante tempo sem chuva, tem lugares aqui com mais de 4 meses sem uma gota d'água, e quando isso acontece, começam aí focos de incêndio. Então, produtores aqui que perderam grande parte das pastagens. Agora mesmo, 3 minutos atrás, eu estava conversando com um pecuarista que ele falou: olha, praticamente minha fazenda queimou inteira, eu tenho pasto por mais 15, 20 dias, e daí eu tenho que definir, e nesse meio tempo eu tenho que definir de abater o que tiver gordo, de encaminhar para confinamento ou vender em leilão o que tiver magro, porque agora, enquanto não chover, eu não posso fazer mais nada. Então nós temos mais esse agravante aí, Giovanni. Perfeito. Agora, Chico, tem uma preocupação adicional, né? Nós estamos vendo, os mapas meteorológicos mostrando que setembro não vai começar um mês com chuva. Tanto que já há no radar a possibilidade de atraso no plantio, né? Quer dizer, o vazio sanitário aí vai até dia 6. Significa também que a tendência de judiar dos pastos ainda continua mais um pouco, né, Francisco? Isso, para quem tem pasto, né? Para quem Para tem quem tem pasto, é pasto verdade. ainda vai, para quem tem pasto ainda que seco, né? Ele vai ter mesmo que fazer como essa, quase como esse aí, esse pecuarista que acabou queimando uma boa parte da fazenda. Ele vai ter que ver, o que der para abater, ele vai abater, o que der para vender de repente para um confinamento, vender para um recriador. Aquele pecuarista que não, principalmente aqueles que não se anteciparam em vender aí, quem é da cria, ter vendido as vacas vazias, ter vendido já a sua desmama, ele já tem que também levar isso em conta, né? Por isso que é importante aí a sua divulgação aí, né? Para os produtores, porque realmente o mês de setembro, pelo menos a previsão que nós temos, é ainda, né, de chuvas talvez isoladas em alguns pontos, mas em quantidade muito aquém da necessidade que nós precisamos, né? Agora, Chico, você acha que essa situação do, do frigorífico, olhando essa necessidade que o produtor vai ter que mandar boi para o gancho de qualquer maneira, que nem todos vão ter cobertor para segurar esses animais. É, isso, isso é um fator a mais de pressão, Chico? Ele é um fator a mais de pressão, mas ele também não é um mar calmo que nem foi no ano passado, né, Giovanni? No ano passado a gente tinha ainda um grande número de matrizes, o preço do bezerro até menos atrativo do que está hoje. Então, nós tivemos recordes de abate. Inclusive, Giovanni, saiu na sexta-feira
a atualização dos estoques de rebanho aqui do estado de Mato Grosso. E nós saímos de 34 milhões de cabeças para 31 milhões e 500 mil, já contando os búfalos. Ou seja, nós tivemos uma redução de rebanho por causa da grande oferta de matrizes no frigorífico. Então não é tão simples para o frigorífico também usar essa pressão, porque realmente nós estamos vivendo aí uma diminuição de oferta em função de falta de animais. Isso que a gente imagina aí. Bem lembrado, esses números aí circularam bastante. E como você já havia dito também, o bezerro já está com preço menos atrativo, digamos assim, né? É isso, um pouco menos atrativo. É evidente que o criador, ele não vai falar, não, eu posso segurar minhas vacas porque agora o bezerro vai pagar todas as minhas contas. Isso não é bem assim, porque ele também vinha de uma escassez mesmo de recursos, né? O criador é quem mais sente o ciclo pecuário. Então, ele mandou vacas para o frigorífico, agora poderia ficar um pouco mais atrativa, mas ele tem ainda muita conta para pagar, né? E o bezerro não subiu tanto assim, né? Então, ele apenas, quando o boi caiu, ele conseguiu se manter, né? Então, não é tão simples ainda para o criador, mas também eu acho que ele não tem mais muita vaca para matar. Perfeito. Chico, uma coisa que me ocorreu aqui, olhando esse cenário pela frente, pelo menos em setembro, obviamente que não quero especular aqui em relação a fazer nenhum comparativo do que foi a seca do ano passado, até porque não está no radar isso daí. Mas, de todo modo, eu me lembro que por volta do final de setembro do ano passado, começo de outubro, quando estava se acentuando esse desastre que foi o ano passado no Mato Grosso, conversando com você pelo WhatsApp, conversando com o Lúcio Omar, lá de Pontes de Lacerda, que você conhece muito bem, Sim, foi diretor nosso. Falando o seguinte, que como não se estava prevendo, pelo menos um El Niño tão forte e poderoso como foi o ano passado, muitos produtores não estavam com estoque de alimento, né, de ração, mesmo aqueles que trabalham muito ainda a pasto, mas sempre tem que ter uma reserva, mas não tinham. E chegou um momento que os grandes confinadores rasparam tudo que tinha à disposição no mercado. Chegou, como o Lúcio Omar me falou, Giovanni, eu estou tendo que vender porque eu não tenho como botar, não tenho como alimentar o animal. Nessa temporada, Chico, aproveitando soja e milho mais barato e com o produtor cada vez mais escaldado, será que muitos já não se prepararam para, caso Deus me livre, ocorra o pior, Chico? Então, a gente vale lembrar, né, que nós temos 109 mil propriedades no Mato Grosso com bovinos. Então, é muito particular de cada um, depende de que fase que ele está, depende se ele é uma pessoa que já tem essa consciência de tratar ou até tem essa condição, depende muito da logística. Esse ano está um pouco mais atrativo, porque, como você falou, os preços caíram também da soja e do milho, do próprio os resíduos de algodão, como o caroço de algodão, como o capulho, né? Exatamente. A própria casquinha de soja, que são produtos que mantêm, pelo menos mantêm um pouco, o animal tem um certo ganho até nesse período, até o bagaço de cana, né? Uhum. Só que nós temos muitos concorrentes também para esses produtos, entendeu? As usinas de etanol de milho já falam em utilizar o caroço de algodão como biomassa para queima, né? E isso acaba concorrendo também com o coxo, né? Mas, com certeza, o pecuarista que passou por isso ano passado, ele esse ano está um pouco mais escaldado, né? Ele já não tem muita previsão mais com relação
ao início das chuvas, né? Então, alguns se prepararam, outros não tiveram condições de se preparar e outros estão numa situação de logística também um pouco mais complicada, mais difícil de levar esses produtos, né? Então, isso é uma coisa muito particular de cada um. E para corroborar isso tudo, nós tivemos um aumento considerável nas intenções de confinamento. Então, os confinadores também são um grande concorrente aí para o boi a pasto e acabam comprando grandes quantidades desses produtos, né? Exatamente. Chico, 211, 213, 215, está a média no Mato Grosso hoje? É mais ou menos isso, dependendo da praça. Uma coisa que nos anima um pouco é que a vaca se aproximou da arroba do boi, né? Isso é sinal que o frigorífico está tendo mesmo dificuldade de encontrar fêmeas, né? Que normalmente fazem uma concorrência desleal com o boi. A vaca hoje já existem praças sendo vendidas a mais de R$ 200, a novilha já ao preço de boi, né? Embora não tenha subido muito, mas essa menor diferença entre o boi e a vaca já é mais um sinal de inversão de ciclo, né? Maravilha. Chico, para terminar, naturalmente que o nosso papo poderia se estender, mas eu sei que você tem compromisso logo mais. Me diga uma coisa, esse chove não molha nessa fase de transição, você acredita que ainda tem mais uns dias pela frente, olhando a possibilidade de ter uma pressão sobre o produtor, de tendo que escoar seu animal por conta do clima, porém, né, contando com esse enxugamento do rebanho que pode manter esse equilíbrio nos próximos tempos, né, Chico? Não, eu acho que essa é a leitura exata, Giovanni. Agora, nós já estamos claro que, embora setembro a gente não vá ter grandes volumes pluviométricos, mas nós já estamos muito mais próximos da chuva do que no mês de agosto, né? Então, a gente acredita, e com a diminuição do rebanho e tudo mais, então a gente acredita que o pior já passou, tanto com relação ao clima, como com relação ao ciclo. Então, a gente sempre vê isso com bons olhos. O pecuarista ele tem que continuar fazendo contas diárias, assim como o frigorífico faz, né? O preço pago pela arroba é uma coisa quase que diária. Você tem ali uma oferta, uma escolha de escala e tudo mais, um alongamento ou encurtamento da escala. E o pecuarista, além das ferramentas que ele já tem familiaridade, que é o trator, é a enxada, é a cerca, ele também tem que ter a calculadora hoje na mão o tempo inteiro para ele fazer suas contas, porque existe aí uma variação entre cada propriedade que é muito importante. Exatamente, né, Chico? O custo do produtor não é só no boi nem no coxo, né? Tem todo um conjunto aí que tem que levar em conta. Eu falei que ia terminar, mas me ocorreu mais uma coisa. É que eu tô com excesso de cabelo, viu, Chico? Então por isso que eu lembro das coisas de vez em quando. Chico, Bom, se essa é a pauta, eu também tenho pouco assunto. a falta no seu caso, no meu é excesso. Ô, Chico, olhando, lembrei agora, o Nortão, tem muito, está crescendo muito INPF, né? Aproveitando um pouco isso daí. Mas também tem muito produtor que também precisa tirar, que não está ainda totalmente integrado, que precisa tirar animal para plantio agora em setembro. Esses, justamente numa região onde a falta de concorrência do frigorífico deixa o boi mais barato no estado. Isso daí é algo que precisa ser observado atentamente, Chico? Todos os municípios que passaram, que fizeram a integração, né, que estão passando pela integração, isso não é mais um privilégio do Nortão, a gente sempre... a agricultura, quando ela chegou no Mato Grosso, ela entrou pelo Cerrado, ela foi entrando para a mata, ela entrou ali na transição entre o Cerrado e a mata,
Mas, num primeiro momento, o município diminui o rebanho e depois ele volta, porque aonde ela entra, ela deixa a pastagem muito mais adequada. Mas esses municípios que estão tendo essa transição agora, eles refletem exatamente o que aconteceu com os outros. Vou citar um exemplo aqui. O município de Paranatinga, por exemplo, que sempre foi um berço de criatório, né, onde nós tínhamos um grande número de vacas, ali meio um berçário da pecuária do Mato Grosso. Nos últimos anos, ele passou mais de 70 mil hectares de pastagem para lavoura. Então, realmente, ele enfrenta essa questão do, primeiro, a diminuição, depois o retorno, mas quando ele retorna muito mais com engorda, né, do que com voltar a fazer cria. Então, esses são os desafios que cada município enfrenta. E respondendo a sua pergunta, realmente quando isso acontece e ele tem menos concorrência, o preço praticado ali naquele local é maior. Mas nós temos aí hoje a logística um pouco melhor no Mato Grosso, as carretas transportando grande quantidade de animais, então a gente vê que também não é tão difícil, às vezes, escoar um pouco mais longe para aproveitar preços melhores, né? Perfeito. Francisco Manzi, foi um prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez, viu, Chico? Tenha uma ótima semana, muito obrigado e uma ótima tarde aí no Mato Grosso para você, tá bom? Obrigado, Giovanni, obrigado a todos pela paciência e conte sempre com a Acrimate aqui. Perfeito. Nós que agradecemos. Até lá, até a próxima, Chico. Francisco Manzi, diretor superintendente da Acrimate, mais uma vez aqui no Clube Tempo e Dinheiro, dando um panorama, né, do principal estado produtor de boi do país, aliás, do principal estado do agronegócio brasileiro, podemos chamar assim, olhando, tirando a cana, o resto tudo tem lá, né, menos de trigo também. O resumo do Chico é simples. Ainda é uma fase de transição, né? Já tem menos oferta, menos matrizes. O bezerro já está mais valorizado e, de certa maneira, o mercado vai suportando um pouco a pressão, né? Porque o clima, tecnicamente, poderia e deverá até mesmo fazer com que alguns produtores ou muitos produtores acabem desovando os seus animais aí, porque os compromissos estão batendo a porta. O Clube Tempo e Dinheiro volta amanhã. Muito obrigado, uma ótima semana a todos.